Bom dia a todos novamente. Vamos entrar num tema diferente das palestras de ontem, né? Um pouquinho diferente desse. Vamos ver se nós conseguimos apresentar para vocês algo propositivo sobre o impacto da tributação global que nós estamos vendo no Brasil. Bom, eu vou ler um trechozinho aqui que me foi passado pela produção. Agora vamos entrar num tema raramente que aparece nos discursos inspiracionais, mas que define silenciosamente o sucesso ou fracasso de muitas estratégias, tributação global e planejamento patrimonial. Porque no mundo real, decisões de expansão, investimentos e reestruturações não morrem pela falta de ideias, morrem por detalhes mal planejados. E quase sempre esses detalhes atendem pelo nome de tributação. Em um ambiente global, imposto não é consequência, é variável estratégica que atravessa fronteiras, regula escolhas e cobra coerência entre discurso, estrutura e execução. E costuma aparecer quando a decisão já foi tomada para perguntar se tudo foi pensado mesmo. Hoje, falar de eficiência tributária e falar de governança, previsibilidade e proteção de valor não se trata de criatividade excessiva, mas de sofisticação técnica, visão de longo prazo e decisões que resistem ao tempo e às crises, aos reguladores. Estamos diante de um momento histórico. A tributação deve ser apenas nacional e passar a ser global. O desafio é conectar essas mudanças internacionais com a realidade brasileira, sem perder de vista o propósito legítimo do planejamento patrimonial. É nesse nível de conversa que este painel se propõe a conversar. Nesse momento, então, eu vou chamar os nossos palestrantes de hoje. Eu vou chamar Fernanda Malta, a Head de Tax da CH América do Sul, né, que possui sólida experiência na área tributária, com atuação em empresas de grande porte. Recebemos também o José Carlos Posidônio, O Posidônio é Tax Director da Vale, possui sólida experiência em controladoria e finanças corporativas. É membro do Conselho Fiscal da Norte Energia e anteriormente atuou como membro do Conselho Fiscal e do Conselho de Liquidação da Fundação Renova. Completa o nosso painel o Luiz Martins. O Luiz é um profissional com mais de 25 anos de atuação em empresas de auditoria Big Four e no mercado financeiro. Atualmente atua no Banco PV, com uma carreira dedicada ao planejamento tributário e societário, consultoria tributária e compliance tributário. Estamos compostos? Então tá bom. Fernando, eu vou pedir só para a gentileza você sentar desse lado cá, que eu deixei minhas coisas aqui. Bom, pessoal, só vou fazer uma pequena introdução para a gente contextualizar o nosso painel. Como vocês sabem, historicamente, desde 1969, tributo sempre foi considerado como. Eu estou usando a palavra tributo para a gente entender que são os impostos, que é a linguagem mais formal conhecida pelas pessoas. E nós discutimos que era obrigatório, era mandatório o recolhimento de tributos. Depois, nós passamos na evolução histórica entender que o contribuinte, as pessoas, o cidadão, tinham o dever e obrigação de pagar tributos. Não é? E agora nós estamos hoje, por coincidência, eu recebi uma informação do ISE, que é a Escola de Negócios de Navarra, em Barcelona, onde o que está se identificando é qual é a análise que os empresários executivos, né, e as pessoas fazem quando os impostos sobem e se tornam uma barreira para os negócios. Então, vamos fazer esse histórico só para a gente chegar na conclusão do que nós estamos falando em termos de tributação global e planejamento patrimonial. Né? Então, nós fizemos um pequeno roteiro aqui, dividindo planejamento global, né, com o Zeca, desculpe, né, Zeca, que vai falar um pouquinho sobre isso. Depois adentramos um pouquinho na questão do Brasil, com o planejamento, com a reforma do consumo, tributação da renda, né?
depois falamos um pouquinho sobre o planejamento patrimonial das pessoas e finalizamos o nosso painel. Então, esse é o roteiro que nós vamos seguir. Então, primeiro, Zeca, eu tinha feito várias perguntas, mas eu acho que é importante a gente ter uma noção clara de empresas como a Vale, né? Como que ela lida com essa tributação global, já que paga impostos no Brasil e paga em todas suas áreas de negócio. Então, se você puder dar uma visão, né, sobre tributação global, Zeca, fica à vontade, estamos todos ouvidos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou o José Carlos. Como o Ronaldo falou, o pessoal me chama de Zeca. Fique à vontade para chamar de Zeca ou José Carlos. Primeiramente, agradecer a Nefac, agradecer o Fragoso aí pelo convite. Nós, Vale, né, estamos aqui na Nefac há um bom tempo, agora como patrocinadores também. Estou com a Cecília aqui também, que é responsável pela contabilidade da Vale. A Cecília está aqui com a gente. Vou falar com vocês da nova tributação global, conhecida como Pillar 2 ou Pillar 2, tá? O Pillar 2, qual que é a origem dele, né? Ele foi divulgado pela OCDE em 2021, tá? O principal objetivo dessa tributação global foi evitar uma alíquota efetiva ou que as empresas tivessem operações em países com baixa tributação. E daí, OCDE, essas grandes empresas, né, publicou a regra com a tributação mínima. Então, nos países onde essas empresas vão operar. Essa tributação mínima global é de 15%. Então, acho que muitos aqui trabalham, já trabalharam com algumas empresas localizadas em alguns países com baixa tributação. Então, a OCDE publicou com essa legislação, veio divulgando com essa nova legislação, não é mais válido ou tão vantajoso você operar em um país aí de uma alíquota efetiva de 10. A gente tem alguns países que a alíquota é zero, como Cayman, Emirados Árabes Unidos e tudo mais, tá? Qual é a regra do Pilar 2, né, que a OCDE divulgou? Então, conglomerados econômicos que têm a receita anual consolidada igual ou maior do que 750 milhões de euros são obrigadas a praticar essa legislação, tá, gente? Acho que essa é a primeira regrinha. Depois, você se enquadrou nessa regra, você tem duas fórmulas de cálculo desse imposto. A primeira é a regra simplificada, que é o Safe Harbor, que a gente chama. Então, ele tem cálculos mais simples, assim, tá? Tem 3 cálculos. Teste de substância, alíquota efetiva, bem simples de calcular, e teste mínimo. Se você passou em alguma delas, a sua jurisdição, os países onde você opera, você está tranquilo. Está no Safe Harbor, isso passou a ser aplicável aqui no Brasil desde o ano passado. Porém, se em alguma jurisdição, algum país que você opera, você não passou, você pede esse benefício do cálculo simplificado, tá? E qual que é a grande diferença, né? Se você não passa no cálculo simplificado, o famoso Safe Harbor aí, você vai para o cálculo completo, conhecido como GLOBE. É um cálculo que a base de cálculo dele é toda a informação contábil, tá, gente? Então, acabei não falando, eu também sou contador, tá? Então, para mim é algo mais fácil, que aqui a gente tem um mix de informações. E é uma nova forma de apurar o imposto de renda, tá? Isso que a gente está falando lá internamente na companhia. Então, ele parte do lucro antes dos impostos, ele tem alguns ajustes que são feitos, e ele tem uma diferença enorme, que acho que é o que pega ali no cálculo do Globe, que é o recálculo do imposto de renda diferido.
que ele faz o quê? Nós aqui no Brasil, né, a nossa tributação é 34, então no cálculo Globe você tem que calcular o seu diferido a 15%. Então você fala, não, estou bem aqui, não passei no Safe Harbor, mas estou super tranquilo no Globe, né? Quando você vai para o Globe e faz esse cálculo global do imposto de renda diferido a 15%, você olha sua alíquota efetiva e fala, olha só, não cheguei nos 15. Então, vou ter que fazer a contribuição adicional de CS ali para chegar nos 15. E acho que outra informação super relevante relacionada a esse tema, né, uma lei ali que foi publicada no final de 24, passou a ser válida em 25. Tem alguns eventos que eu tinha ido alguns dias atrás, ainda não tinha sido divulgado qual a regra, né? Qual o código DARF, se eu tivesse ficado com essa alíquota inferior ali, né? Então, semana passada foi divulgado ali o novo código DARF. Ainda tem algumas regulamentações que precisam sair, tá, gente? A gente está aguardando aí. Então, por exemplo, incentivo fiscal de substância para quem tem SUDAN, SUDENE. Na legislação ele fala que pode ou poderá transformar em crédito qualificado, tá? Isso ainda não foi divulgado. A Receita Federal ali ainda diz que vai trabalhar nisso, porque muda a fórmula de cálculo do incentivo SUDAN, né? Para quem tem SUDAN e SUDENE, no nosso caso a gente tem SUDAN, hoje ele é um percentual ou da receita ou do lucro do estabelecimento, né? Então, a Receita falou, olha, mudou, né, de acordo com o CDE, então vou precisar da ajuda das empresas para fazer esse cálculo. É, e acho que outra informação super relevante, assim, que a gente é um trabalho ali em conjunto, né, entre tributário, contabilidade, área de planejamento, né, o FP&A, por quê? Porque às vezes você está fazendo ali o cálculo mensal, passei no Safe Harbor, estou lindo aqui, mas sempre todas as empresas, as grandes companhias abertas, a gente sabe ali que o último tri é onde o bicho pega ali, né? Então, é importante você ter uma projeção bem acurada também do seu resultado anual, tá? Então, até para, se não você faz um planejamento tributário ou algo do tipo, e chega no final do ano, se a sua alíquota fica inferior a 15, você vai ter que recolher esse adicional de CS, tá? Então, o Brasil aqui, como eu falei, né, ele já publicou essa regulamentação, já está pegando a parcela dele, mas tem também a regra que é uma informação importante, que é a regra de inclusão da renda. Para quem aqui tem alguma holding, por exemplo, na Holanda, né, que é bem habitual, então também a Holanda aplicou essa regra. Então, normalmente o pessoal tem a holding ou a trading ali na Holanda, e embaixo tem vários países de baixa tributação. Então a Holanda falou, opa, eu quero esse diferencial de imposto de renda e contribuição social para mim, tá? Então, também é um tema ali, pensando em planejamento tributário internacional, um tema para a gente ter bastante atenção, tá? Que era isso. Então, alô, alô, alô. Só aproveitar um pouquinho essa sua explanação, e eu tinha formulado aqui algumas perguntas, eu vou tentar resumir para ouvir um pouquinho a sua opinião. O Brasil ainda não implementou integralmente o Pilar 2. Corre o risco de perder competitividade se demorar a se alinhar a essa política da OCDE? E, ao mesmo tempo, esse planejamento tributário internacional eficiente, ele é apenas, vamos dizer, polêmico ou tem estruturas artificiais que estão sendo utilizadas para aproveitar esses benefícios de jurisdições mais favorecidas? Enfim, na prática, quais os ajustes estruturais que você vê nas empresas para efeito dessa tributação mínima global? Bom, obrigado a pergunta, Ronaldo. É, assim, o Brasil já implementou, né, gente? Tanto que semana passada divulgou aí o adicional de CS. Eu tive num evento aí,
semana passada foi divulgado, né, esse adicional de CS. É, ainda tem muita dúvida, por exemplo, como faremos aí, a gente está próximo da entrega da ICF, né, da Escrituração Contábil Digital, Escrituração Contábil Digital. Ainda não está claro como que ficará isso, tá? Então, o Brasil implementou, não em sua plenitude, mas, né, já pegou a sua parcela da renda que passa por aqui, né? Então, isso quer dizer o quê na prática, né? Nenhuma empresa vai poder mais ter uma alíquota efetiva menor do que 15% de acordo com as regras da OCDE, tá? E outra informação relevante, acho, para compartilhar com os colegas, é que a Receita Federal já tem um estudo de quem são as empresas que eles vão atacar, né? Então, eles já sabem ali quem são as empresas. Eu escutei algumas palestras aí do Salles, da Priscila, da UI, pessoal falando que são mais ou menos 150 empresas no Brasil, tá? 150 a 200 empresas que serão impactadas pelo Pilhar 2. E com relação à sua última pergunta, Ronaldo, como que as empresas estão se organizando, né, gente? Então, mais do que nunca, quando a gente vai ali fazer um investimento, pensa no famoso business case do negócio, a gente, as empresas já estão colocando isso na ponta do lápis. E os colegas vão falar das demais reformas aqui, mais do que nunca, é, a- tem a importância do profissional contábil, tributário, estar próximo do negócio, né? Então, com a área comercial, sabendo desse impacto, a área de planejamento financeiro, né? Famosa FP&A, tesouraria, então, contabilidade, todos os times ali integrados e sabendo dessa informação. Porque às vezes pode, com a falha de comunicação, algo pode escapar ali, né? E o pessoal faz um planejamento, cria uma empresa, e quando vai ver, fala, opa, vou ter que pagar imposto a mais, isso não estava na minha conta ali quando eu fui investir. Oi. Até para complementar, vocês estão ouvindo bem? Olá, bom dia. É, do lado da subsidiária, claro, a Vale, você está no headquarter. Eu queria só colocar um ponto como subsidiária, que, bom, primeiramente, eu acho que quando a gente está falando do Pillar 2, ele realmente é um trabalho que tem que ser feito a partir da matriz, porque ela tem essa visão global. Eu acho que o Zeca, ele, como o Vale, é um maior exemplo que a gente tem, né, no Brasil. Então, é importante, sim, nós, como subsidiárias, a gente está em contato com a nossa matriz, não adianta a gente fazer separado. Eu acho que isso eu diria como algumas dicas, sugestões. O Zeca já trouxe um ponto que eu acho relevante, até porque eu estou passando por isso. Projetos, M&A, a gente precisa considerar o Pillar 2 no M&A, e eu não estou vendo isso, o pessoal não sabe. Acho que a reforma tributária do consumo tá tão na cabeça que eles estão mais preocupados em saber qual é a alíquota de IBS e EBS que eu vou colocar no meu projeto quando eu fizer uma projeção, do que falar do Pillar 2. E ele é muito importante. E não é só importante no Brasil, que é um outro ponto também que eu particularmente estou passando. E eu coloco aqui como sugestão. Nem todos os países, até como o Ronaldo colocou, estão aplicando. O Brasil foi um dos primeiros. Então, você tem Europa, você tem Brasil, mas um ou outro. E quando a gente tem fora do país também investimentos, a gente com projeções aí de modelagem com a tua DRE, é importante considerar. Mas quando eu vou ter no tal país? A gente ainda não sabe exatamente, nem sabe como vai ser a legislação, mas a gente já tem que considerar, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer um cálculo, você vai ver um payback, você vai ver que ele não necessariamente vai estar correto. E essa hoje, eu estou colocando isso até como desabafo, tá, gente? É como coisas que eu estou passando, que eu acho que é importante trazer. É, lembrar do Pilar 2 nas tuas projeções. Mas o país que eu estou investindo, o país ou o projeto que eu estou fazendo não tem ainda. Paciência, a gente tem que considerar, tá? É muito importante você fazer
uma projeção mesmo, mas eu não sei como é a legislação. Por quê? A gente tem esse crédito aqui no Brasil, a gente já está discutindo o impacto dos incentivos fiscais, mas fora do país a gente também tem incentivos fiscais na tributação da renda. Então a gente precisa, sim, de alguma maneira, mesmo usar o Brasil para isso. E um outro ponto que esse é algo que faz pouco tempo que me veio na cabeça e eu não sei se eu vou ter impacto ou não. São nas minhas JVs, aonde eu não sou. Eu falo JV, mas é onde não é 50-50. Aonde, por exemplo, eu posso ser 30%, eu sou minoritária. Mas a outra empresa, ela está consolidando e ela vai ter um impacto. Então, qual é o impacto que eu posso ter no resultado dessa companhia como não vou minoritária, né? Não estou falando não no sentido estrito, mas se eu vou ter algum impacto ou não. É algo que eu ainda não. Eu confesso, gente, veio isso faz pouco tempo que eu realizei isso. Eu falei, preciso ir atrás. Será que eu vou ter impacto? Será que eu não vou ter? Como está a saúde, né, da minha sócia, que é a majoritária, se eu vou ter que pagar ou não? Eu acho que esses são alguns pontos que, como subsidiária, eu queria, né, o lado oposto, eu queria trazer para vocês e como case mesmo para a gente poder refletir. Acho que era isso que eu queria colocar. Obrigada. Eu acho um tema super interessante. Eu queria dar um pouco da visão do mercado financeiro com relação a esse assunto. O Pilar 2, de fato, que nem o Zeca bem comentou, é um regime de equalização de tributação para você equilibrar a tributação mundial, colocando um piso mínimo de 15%. No mercado financeiro é muito comum você utilizar paraísos fiscais para, de repente, operar em algumas situações específicas, e isso tudo teve que ser revisitado à luz dessa nova regulamentação, que o Brasil nada mais fez do que copiar a regra da OCDE. Ele copiou e colou, e a gente passou a ter um dicionário novo para entender. Quem mexe com tributação no Brasil, quando foi lidar com esse assunto, falou: nossa, eu tenho um dicionário novo. Uma coisa é um IBS-CBS, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que ele traz elementos, temas e configurações da tributação atual, você faz um depara. Outra coisa é, eu preciso fazer uma adaptação a esse dicionário. Esse foi o primeiro choque de realidade que a gente sofreu, né? Depois o segundo choque foi essa tributação mínima global, que agora é de 15%, ela te coloca alguns desafios, porque o Brasil, a adaptar o modelo, você tem 3 modelos de você implantar o Pilar 2. Dentre os 3, tem um que você protege o local, que foi o Brasil adotou. Ele quis proteger a tributação aqui, garantir os 15% no mínimo aqui. Porém, outros países usam o modelo de tributação, e isso está na regra da OCDE, que você pode cobrar tributo de outra jurisdição em que você participa. Isso para a gente se torna um grande desafio. Porque se você tem uma subsidiária numa localidade que é paraíso fiscal, se você tem uma outra subsidiária que está numa localidade que o modelo que ele adotou foi esse, que ele pode invadir aquele local e exigir os 15%, se você não exige. Eu estou falando aqui na condição de holding aqui no Brasil, e o Brasil não optou por esse modelo. A minha jurisdição, onde está essa subsidiária, pode falar: eu quero os 15% daquele local que você também está e que exige zero. Pode ser Bahamas, pode ser Cayman, pode ser Emirados Árabes, né? Então, isso foi um desafio também que a gente passou a viver ali. E um terceiro desafio, que aí eu confesso, já que é para compartilhador aqui, é a questão de como é que eu me posiciono frente aos meus acionistas. Porque no mercado financeiro, a rentabilidade dos bancos ela é composta pelo resultado do negócio, sim, mas a despesa tributária ou a alíquota efetiva, ela também faz parte do resultado do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de otimização de resultado. Então, se a gente pegar a publicação dos bancos referente ao resultado de 2025, DF publicada, vocês vão observar que tem banco que fechou com a alíquota negativa. Pilar 2 fala, é 15% Globe para 25% ou 16% no Safe Harbor, que nem muito bem comentou aqui o Zeca. Posso falar porque está publicado, né? A gente usou 16%. Aí olha, estou vendo aqui que o banco tal está com a alíquota negativa. O outro banco está com 9%. O outro banco está com 28%. Ok, passou de ano. Qual o desafio aqui? É explicar por que aquele outro banco está com uma alíquota menor e você
não foi ineficiente. Porque se você parou no 16, você poderia ter chegado no 9. Mas o desafio foi, por que que ele foi no 9? Essa mobilização para explicar isso, porque o Pilar 2 tem uma outra condição muito importante. O seu modelo societário, o seu modelo da onde está a tua holding, ele influencia fortemente, perdão, na questão de como você pode trabalhar a alíquota efetiva. Então, também aqui compartilhando um desafio e que nós ainda estamos enfrentando nesse momento. E por último, rapidamente, Pilar 2 é um método em evolução. 2 exemplos práticos. No mundo, Trump não quer adesão ao Pilar 2. Ele tem interesses próprios, a gente sabe que ele opera dessa forma. Isso enfraquece a adoção do Pilar 2 no mundo. O Brasil adotou, está adotado, replicou no IN toda a regra da OCDE e está desenvolvendo novas discussões. Uma delas, que é uma que interessa muito ao mercado, que investe em tecnologia e inovação, que é a Lei do Bem, que, na nossa visão, atualmente, ele está sendo desincentivado pela regra do Pilar 2. E a gente espera que haja, de fato, esse ajuste, porque ele é relevante, porque a Lei do Bem é um mecanismo de inovação e de aceleração de adoções de novas tecnologias no Brasil. Então, eu espero que isso saia o mais rápido possível. Obrigado, Valeu, Arnaldo. Luiz. Muito, muito importante essas suas observações. E vou trazer duas considerações para a gente somar nesse incêndio, nesse tsunami aí, né? Nós temos uma informação importante, que a previsão da carga tributária para 25, né, deve chegar, aliás, em 26, deve chegar a 36% do nosso PIB. Então, nós tivemos 32 de 25 e a estimativa é 36 para 26. Então, vocês imaginam, né, o volume o impacto que isso causa nos negócios. E outra informação, não sei se vocês já discutiram isso, né, em todos os acordos de bitributação, me parece que está havendo uma contestação quanto à posição sobre a CSL, porque ela nunca fez parte dos acordos de bitributação e ela está sendo considerada no Pilar 2 e somando no impacto tributário. Então, são duas informações que a gente tem que pôr no nosso radar aí para quem mexe com planejamento, principalmente no lado financeiro, que é o custo de gestão financeira dos tributos. Fala, Fernanda. Tributário é mais fácil que mexer no microfone. O que acontece? O CS, assim, quando a gente fala de tratado, a gente sempre usou 34%. Então, eu acho que assim, discutir que a CS nunca foi mencionada, depois de, sei lá, 1000 anos, é pouco também demais. A gente tem que admitir que a gente, sempre quando fez cálculo do tratado de bitributação, a gente tratou 34%, salvo algumas discussões, mas assim, hoje mais esparsas. E sim, a gente trata e todas as empresas tratam a CS e o IR juntos, é 34, não é 25, né? Só quando a gente fala em imposto de renda na fonte e tal, é alguma coisa mais específica. O outro ponto que eu queria trazer é, por que que a CS? Porque o governo é um pouco esperto. Por quê? Quando você está falando da distribuição do imposto de renda, vai para estados e municípios. E o que acontece? Na CS, não. A CS é uma contribuição, ele não precisa ratear esse custo com os estados e municípios. Então, é puramente política. E aí sim, eu acho que sempre a gente deveria discutir essa questão. Porque se a gente está tratando em tratados internacionais e RCS, a gente poderia também tratar na questão do imposto de renda dentro do Brasil, que o imposto eu tenho que compartilhar, né, com estados e municípios, e contribuição não. Então, para mim, é uma questão puramente política, interesse próprio de não vou dividir essa fatia. Perfeito. Bom, vamos tentar linkar essa nossa discussão com o Brasil. E aí vamos passar um pouquinho para o Luiz, falar um pouquinho sobre os pontos controvertidos da reforma do consumo
e o split payment, né? Depois voltamos para uma outra questão, que é a parte da tributação dos dividendos, e finalizamos com o planejamento patrimonial. Luiz, está com a palavra. Vamos lá, né? Acho que a reforma do consumo, acho que a primeira coisa que tem que falar aqui é quanto é inequívoco o seu benefício, né? Então, muito se critica a relação ao modelo que foi adotado, a forma como se chegou no formato final, mas ele traz de forma inequívoca uma melhoria do sistema atual, que é aquele sistema que você não privilegia a cadeia de produção, a cadeia de serviço, mas sim o local onde tem mais benefício fiscal, onde eu tenho mais isenção. Não necessariamente isso está relacionado à logística daquele produto, a melhor logística para aquela empresa, e essa correção vem para fazer isso. Tem a questão da simplificação, né? Quem mexe com ICMS são 27 regras. Ah, mas tem o CONFAS, ok, mas ele não é um órgão que consegue sintetizar, consolidar regras e trabalhar, por exemplo, com alíquotas únicas para determinados tipos ou para toda a cadeia de serviços e produtos. Então, a gente também, não vou nem mencionar o ISS, que é uma regra por município, temos mais de 5 municípios, 5.000, e aí você tem cada município querendo legislar a respeito. Ah, mas tem uma lei federal que regra parte disso, regra qual é a lista que pode ser tributada, mas ele não coloca os elementos que são importantes no nosso dia a dia, que é como fazer a apuração, como fazer a obrigação acessória. A gente sabe que do ponto de vista operacional isso pesa. Custo de observância é um custo relevante no cálculo das empresas em termos de gasto desnecessário para manter a operação, porque tem o gasto que é necessário, que é custo, e a despesa, que é aquilo que a gente olha e fala, poxa, por que eu estou incorrendo naquilo, né? Além da simplificação, unificação, também tem o fato de trabalhar com alíquotas uniformes e um objetivo que é, o split payment vai conectar com isso, que é buscar o fim ou mitigar ao máximo sonegação, né? E isso é porque a partir de agora, quando entrar o sistema, né? Agora que eu falo é quando o sistema estiver vigente, operacional, a arrecadação vai ser feita dentro de uma cadeia em que agentes do próprio mercado vão ser responsáveis por fazer o pagamento daquele tributo e arrecadação para o governo, né? E isso vai permitir você diminuir a evasão fiscal dos recursos, principalmente na questão não só do pagamento, mas também em relação às notas fiscais e também à operação, porque também a tributação passa a ser no local do destino, o que é extremamente importante, porque se afasta toda aquela discussão de tributar na origem, sendo que o consumidor final ele não está naquele local muitas vezes, né? A Zona Franca é uma exceção, acho que tem que ter mesmo, mas esse é o grande mote aqui dos benefícios que eu vejo. E é um importante acontecimento que a gente está vivenciando. Eu acho que isso é que a coisa mais legal é que eu voltar, quando eu olhar para o fim da minha carreira, observar que eu participei de uma reformulação completa do sistema tributário brasileiro. O anterior foi há mais de 30 anos atrás, quando eu talvez nem pensasse trabalhar nessa, com essa agenda, né? Quando a gente olha os desafios, o primeiro problema é que a gente não sabe a carga tributária que nós teremos. No mercado financeiro, eu posso estar um pouco mais tranquilo, porque a alíquota já foi divulgada, a alíquota de referência, inclusive é uma alíquota que ela passa a ter um processo de acomodação na linha do tempo, porque você vai ter que ir desligando o ISS aos poucos, que para o mercado financeiro é um dos principais tributos. PIS/COFINS morre esse ano, nasce a CBS o ano que vem, e a CBS substitui essa parcela da parte federal, né, que é um ponto importante, porque a gente teve que acomodar na reforma o modelo federativo brasileiro, em que eu tenho que ter um tributo que eu consiga ter arrecadação para a União, uma tributação que eu tenha arrecadação para os estados e para os municípios. E a gente conseguiu fazer, de certa forma, os estados conversarem com os municípios. Tá uma conversa harmônica? Claro que não, é muito difícil. Mas você saiu de um processo que você nem conversava. E isso tende a ser uma evolução de caráter institucional que o Brasil vai ter que aprender a fazer na linha do tempo, para que ele possa competir com os outros países, porque senão a gente vai ser sempre olhado aquele país da oportunidade, mas que ele te
cobra um preço caro para buscar essa oportunidade. Então, voltando ao tema da alíquota, o mercado financeiro está definido, os demais mercados não está definido. Tem uma alíquota de referência divulgada, que é o objetivo, mas ainda não temos essa objetividade em saber para a gente poder ter, de fato, uma programação, um processo de avaliação de impacto. A gente faz eu vestindo o chapéu aqui, quando eu saio do mercado financeiro, eu tenho que fazer com alíquotas diferentes para tentar entender que cenários que eu estou navegando. Tem o fato de que a alíquota ela vai ser responsável por equilibrar o sistema, que está colocando um regime mais eficiente de arrecadação, que permite reduzir a alíquota, porém, do outro lado, também limitar as isenções, acabar com aqueles regimes especiais, acabar com aqueles direitos adquiridos. Claro que o direito adquirido continua na linha do tempo, mas agora ele tem prazo de validade. E esta alíquota tem que conversar com tudo isso. A gente estava conversando até antes ali no fundo, que, poxa, tem PLPs sendo discutidos, né, no âmbito do Congresso, que são perigosos, porque se eles vingarem, você está criando camadas de isenção, isso significa que alguém vai deixar de pagar, e quando alguém deixa de pagar, o outro paga aquela conta. Saindo da alíquota, tem a própria implementação, que eu acho que a primeira parte foi bem feita, que é a parte da nota fiscal, já está em produção, as emissões de nota já são com base no novo modelo, mas falta o sistema consolidador, falta o sistema da gente fazer a prestação de contas. Quando eu olho para o mercado financeiro, é o principal sistema que a gente precisa, porque a apuração não é por nota, a apuração é por resultado operacional apurado mensalmente. Uma outra coisa também que a gente precisa ter clareza são as obrigações que nós teremos do ponto de vista de obrigação acessória. Não há essa clareza ainda. A regulamentação da reforma não está entregue, já teve postergação, então é um desafio que a gente tem que lidar também esta regulamentação. E o split payment, ele é um sistema que ele é muito audacioso, para fechar minha fala aqui. Ele é audacioso porque ele vai conectar todos os processos de pagamento que estão inseridos hoje no nosso sistema financeiro. Boleto, TED, Pix, obrigado, eu estava até esquecendo aqui. Boleto, TED, Pix e também cartão, né? Pessoa jurídica, transações entre pessoas jurídicas e transações envolvendo pessoas físicas, que aí o volumetria aumenta significativamente. Para quem está nesta cadeia inserido, que precisa desenvolver esta ferramenta de forma obrigatória, porque para mim é regulatório, o mercado financeiro é regulatório, nós estamos muito desconfortáveis. Nós estamos muito desconfortáveis, porque nós também não temos a regulamentação pronta para desenvolver. Enquanto que do lado da tributação, o regulamento eu preciso para em 4 meses estar pronto, porque é isso que está na regra, e a gente acredita que não entrega em 4 meses, nenhum banco acredita nisso, porque TI não trabalha de forma tão... Ele trabalha de forma eficiente, mas não consegue em 4 meses. Para o split payment, então, nem se fala, apesar de ser um prazo maior que é para 2027, né? A gente está falando em entrar como sistema de teste, ainda assim causa pânico, por quê? Porque você vai mexer, você não vai, não é que você vai criar só uma cadeia de comunicação de sistemas com o governo, que é o sistema que a Serpa está desenvolvendo, em parceria com o comitê gestor, que foi criado para gerenciar o IBS-CBS. O problema é que você mexe na tua cadeia do seu produto. Você mexe na cadeia do seu core, que é fazer as suas transações financeiras. O que é um Pix para um banco? Imagina um banco ter falha no Pix nas contas do seu cliente. E eu vou ter que mexer nisso para oferecer o que eu preciso entregar para o regulador, para eu garantir que eu estou atendendo a cadeia do split payment. Boleto, mesma coisa, né? Cartão, mesma coisa. Então, para fechar minha fala, preocupação com relação a não só cumprir o que vai ser previsto pelo governo, mas também não atrapalhar o seu próprio negócio, o seu próprio produto. Posso só fazer um comentário? Desculpa, tá, Ronaldo? Não estava no script. Falando visão empresa, né? Qual que é o mood, né?
é bem parecido, tá, Luiz? A gente está muito preocupado. Tem a questão da regulamentação, né, que o Luiz bem falou. Tem um comentário aí na mídia em geral, que é algo que deve sair ainda esse mês. Então, acho que é para todo mundo ficar atento, né? Diz a lenda que esse mês já está rolando algumas minutas no paralelo aí, tudo mais. E de novo, né, mostra qual que é a importância do papel do nosso papel nas empresas, né, do contador, do advogado, que essa reforma, gente, não é da área tributária, da área contábil, é algo da companhia, né? Então, assim, o que que a gente vem fazendo lá, falando no meu depoimento aqui? A gente vem engajando todas as diretorias e vice-presidências, né? Então, por exemplo, a tecnologia, realmente, eles têm que estar muito parceiros, né, da gente ali, porque tem muitas mudanças estruturais, não só na área tributária, mas também na área de compras, na área de vendas, que mais? Todas as áreas, centro de serviços, né, o pessoal que faz apuração e tudo mais. Então como se fosse uma mudança de RP, tá? Na Vale, a gente está mudando a versão do nosso RP, tá fazendo um upgrade e a reforma tributária no paralelo. Então, assim, o pessoal fala, gente, estamos mudando 2 RPs ao mesmo tempo. Então, acho que para deixar no radar de vocês que muita gente vai jogar na conta, né, do financeiro, do contador, do advogado, e falar, ó, a reforma é sua. Não, a reforma é da companhia e depois, né, de implementada, se algo der errado, não pode, temos que ser sócios ali, né? Acho que essa é a grande mensagem, tá? Vou passar a palavra a você, Fernando, mas não sobre esse tema. Fala um pouquinho sobre os dividendos, a tributação dos dividendos, para a gente manter a nossa pauta aqui. Você deixou cair no chão, tá vendo? Não, filha, ele caiu sozinho. É, eu acho que aqui a tributação de dividendos, ela é um resumo bem interessante do que a gente está trazendo, tá? Ah, quando a gente começou com essa discussão, tributação sobre a renda, ou muitos falam de reforma tributária sobre a renda, sempre se fala do dividendos. E, na verdade, a gente deveria fazer uma análise global, mais global do que o tema aqui. Pegar o gancho da tributação sobre consumo, tributação sobre a renda, uma outra também que a gente não fala, que é sobre propriedade, e analisar conjuntamente. Junto com a tributação global. Aí sim, você soma tudo, você tem uma tributação global. E qual que é o maior ponto, né? A gente não está fazendo isso no Brasil. Eu acho que é uma reflexão, por quê? E o dividendos ele é só o reflexo disso. Primeiro, quando a gente faz uma análise global, qual que é, até a OCDE traz isso, ela tem estudos onde ela fala, a tributação sobre o consumo tem que ter uma alíquota menor e sim você valorizar na tributação sobre a renda. Só que a gente acabou de discutir aqui que não é bem isso que está acontecendo. A tributação sobre a renda continua subindo de alguma maneira e a tributação sobre o consumo, por mais que a gente não tenha alíquota, a gente está discutindo aí de uma das maiores alíquotas de IVA do mundo. Ou seja, e aí, qual é o reflexo, né? E mais um reflexo da maneira que a gente está fazendo errado. Tributação dos dividendos. Quando a gente traz esse assunto, a gente deveria trazer ele dentro desse contexto generalizado ou globalizado dentro da tributação, ainda que brasileira. Por quê? O que a gente viu? A gente viu ano passado um aumento, né, desesperador para cumprir a isenção do imposto de renda da pessoa física. Quando a gente analisa aqui, a gente acabou de conversar, a gente não falou em nenhum momento de fazer uma compensação ou trazer um cálculo ou envolver política, nada. Ou orçamento, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe pontos específicos da tributação. E a tributação de dividendos, ela veio isolada. A gente não teve uma discussão uma discussão consistente. Ela veio junto, né? A tributação de dividendos veio junto à tributação da pessoa física
E em nenhum momento a gente discutiu a reformulação da tributação sobre a renda, que qual seria, né? Pelo menos a regra que a gente discutia antes, enquanto sociedade, era você diminuir a alíquota do imposto de renda, né, os 34%, você trazer ela um pouco menor e aí sim tributar os dividendos. Anteriormente, você tinha 34 mais 0, hoje a gente tem 34 mais 10. E esse é o grande problema que nós temos aqui. E esse 10%, claro, ele é direto na pessoa física do Brasil e na pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior. Ou seja, a gente continua com os 34% mais 10%. Então, esse acho que é o primeiro ponto quando a gente avalia a questão de analisar a tributação. Ou seja, a gente não tem nenhuma tributação baixa sobre o consumo, mais baixa para dar um equilíbrio, e aí justifica isoladamente que a tributação dos dividendos a 10%, o mundo inteiro faz. Só que o mundo inteiro, quando a gente analisa, a gente tem que analisar o mundo inteiro sob essa ótica, né, globalizada da tributação. E isso não aconteceu dessa vez. Eu já venho, né, eu sempre fui contra, há muitos anos atrás eu era contra a tributação dos dividendos. Aí eu fiz essa análise, quando eu fui fazer esse estudo entre tributação global, consumo, renda e propriedade, realmente eu me convenci de que a tributação de dividendos ela é válida. Até para a gente equiparar não só o imposto de renda, né, o empregado, imposto de renda na fonte, quanto o sócio ou a pejotização. A gente está trazendo aqui variantes muito locais. E aí sim, você tem uma equiparação. Só que para isso, a gente deveria analisar, de novo, trazendo o imposto de renda e trazer esse equilíbrio, o que não aconteceu. Como a gente já está em 2026, a tributação dos dividendos ela está quase como já pacificada, né? Por quê? Ela já está dada. A discussão que a gente ainda tem é em relação ao ano passado, distribuir ou não. São assuntos que eu acho que já estão, que a gente já vem discutindo um pouco, que até que ponto o fisco pode se sobrepor, para mim vai totalmente contra o Código Tributário Nacional, se sobrepor à lei do Código Civil ou à lei das SAs. Por quê? Ele antecipou, por mais que ele tenha falado que a distribuição pode ser posterior até 28, você trouxe uma regra clássica, né, de ordem da societária da companhia, você antecipou porque você quis. Eu acho que traz muita complexidade e traz um autoritarismo em relação às outras áreas do direito muito grande, né? Você tem que fazer uma AGE até o final do ano, ou se você é uma sociedade anônima, você pode fazer do teu própria diretoria, né? Então, uma deliberação. Quer dizer, e a regra, né? E a regra da AGO, que já tem a previsão, até abril, que seria agora, a gente teve as demonstrações financeiras, né, deles, né? Eu não publico no Brasil, mas a gente já teve agora, em janeiro, fevereiro, março, só que já com uma regra de distribuição. Isso eu acho que traz uma instabilidade muito grande, principalmente para o investidor estrangeiro. A gente está falando de dividendos, a gente está falando de investimento. Então, é um tema que foi tratado com base em compensação de pessoa física e, se vocês fizerem alguns cálculos, inclusive até o próprio cálculo da Associação dos Sindicatos, dos auditores fiscais, era para ser muito maior até, se você trouxesse da inflação, desde todos os anos que ela não vinha sendo ajustada, né, pela inflação que seja, e não só desde 2017, que acho que foi a última, mas que tinha sido, mas era 2017, não, acho que até mais longe, agora a gente até já me perdi. Mas o ponto é que se você trouxesse residual, mesmo as atualizações residuais dos últimos 20 anos, você teria uma isenção mínima de 5.500, mais ou menos. Ou seja, a tributação dos dividendos, ela justificou um equilíbrio orçamentário que nem deveria existir, porque um está totalmente desconexo do outro. Quando eu acho que o Ronaldo trouxe,
como é que funciona, como causa isso no investimento. Quer dizer, a gente está falando de vários detalhes aqui. Olha que a gente vai ter um impacto de fluxo de caixa enorme, enorme com o split payment. A gente já está tendo todo esse remanejamento de tributação global. O Pilar 2 é o grande exemplo, e agora a gente ainda tem o dividendos no Brasil, que não é com base em tudo isso que a gente falou, é com uma outra base na pessoa física. E que hoje, né, e o que a gente pode trazer ainda para 2026? De novo, eu acho que a gente vai trazer agora o gancho do planejamento patrimonial e já saindo da PJ, mas assim, mais uma vez, vai matar o lucro presumido, na minha opinião. Eu vou repetir isso. Aí tem uma outra que não é o tópico aqui, a Lei Complementar 224, que colocou o lucro presumido como incentivo ao benefício fiscal, que nunca foi, tá? Então, assim, a soma dos dois para 2026, a gente tem que realmente repensar no cálculo da pessoa física o que vale a pena. A gente está misturando pessoa física com a pessoa jurídica, ou seja, é como se necessariamente a pessoa jurídica fosse só o sócio, na pessoa do sócio, que agora ele vai dividir e vai regulamentar a sua apuração do lucro presumido ou do próprio simples. Quer dizer, eu estou falando rápido, né, até para a gente dar tempo de falar um pouco da Global. Mas o que eu quero colocar é isso. Eu acho que, assim, 2026, realmente calcular, se preparar, fazer o seu planejamento patrimonial, porque a base vai ser do ano 26, tentar ajustar a sua contabilidade, que não era necessária existir dentro do lucro presumido, você tem livro caixa. Então, eu acho que. E repensar mesmo até se vale a pena manter ou não a sociedade como lucro presumido. Eu acho que é isso que eu quero colocar aqui rapidamente. Desculpa, Fernando, ficou o tempo muito curto para esse tema, que é um tema importante, né? Mas nós temos que seguir o nosso programa. Linkando toda a parte empresarial com a pessoa física, nós temos a questão do planejamento patrimonial. E a questão surgiu aqui no evento para dizer, bom, mas faz sentido uma manutenção de uma holding em função do ITCMD? Essa veio a discussão. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu vou trazer um case para a gente compreender a importância do planejamento patrimonial e sucessório. Né? Nós fomos procurados a semana passada por um grande empresário, né, que falou, olha, eu preciso constituir minha holding por causa do ITCMD, vai aumentar, vai sair de 4 aqui em São Paulo para 8. Eu falei, então, vamos bater um papo? Vamos. Conclusão, as informações que nós colhemos da nossa conversa. Ele gostaria de manter a longevidade do seu negócio. E me perguntou como. Aí ele falou o seguinte, eu tenho 4 filhos e nenhum vai ser meu sucessor. Não tem formação, não tem condições nenhuma de ser meu sucessor. E eu estou brigado com os 4. Eu falei, caramba, que mais? Ah, mas eu estou pensando nos meus investimentos no exterior. Como é que eu faço? Ah, mas e aí vem a situação que ocorreu que me chamou a atenção. Por que ele nos procurou e trouxe todas essas informações? Porque a esposa tinha falecido a semana anterior. E ele se perdeu totalmente com o inventário, não sabia o que fazer, Bom, enfim. Então, vocês imaginam de uma situação que foi o ITCMD, quantas coisas surgiram para a gente equacionar. A ponto depois, no fim da conclusão da nossa reunião, né, a gente sugeriu a ele não a criação de uma holding, mas uma fundação social, porque ele tem políticas sociais dentro da empresa, e uma outra fundação ou uma outra holding para manter, mesmo ele brigado com os filhos, ele gostaria que 50% do lucro das empresas fossem destinados aos 4 filhos. Ah, e surgiu mais uma informação adicional. Putz, eu amo meus netos e quero proteger meus netos dos meus genros e das minhas noras. Então, vocês imaginam? Então, eu estou trazendo esse case para poder justificar quanto é importante, e vou pedir a Thalita, você está aí? Coloca aquele último slide que a gente fez, que é o sumário de tudo isso. Né? Então, quanto é importante hoje em dia, com toda essa tributação dos negócios, né, a tributação internacional, tributação nacional, dividendos, patrimônio, o quanto é importante a gente começar a repensar o nosso planejamento. Então, a gente fez
uma proposição prospectiva que junta tudo isso que nós estamos falando, que é o próximo slide, né? Hoje, todas as empresas, todos os empresários, todos os executivos, todas as pessoas têm que começar a passar a fazer o redesenho da arquitetura empresarial, financeira, patrimonial e familiar. E aí tem uns drivers que eu, pelo menos, consegui consolidar das nossas conversas e do nosso objetivo aqui nesse evento. Estamos diante de uma nova era, de uma nova situação, onde a gente passa a analisar tributo com outro foco, com outras características, né? Com todas essas dificuldades. E espero que vocês não encontrem o avatar, que é o novo auditor fiscal, viu? Porque com todas essas mudanças, o auditor agora passa a ser um avatar que vai bater na nossa porta. Não, ele só vai mandar os e-mails e os autos de infração, viu? Então, então esse que eu queria, né, finalizar com a palavra de cada um de vocês, qual a sugestão, o que vocês possam falar sobre esse novo contexto tributário brasileiro. Começamos com a Fernanda. A primeira coisa que eu quero colocar é, a gente está aqui rodeados de pessoas de grandes empresas. Só que nós não somos a realidade do Brasil. Eu quero trazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar. O Luiz trouxe um ponto que é importante, a cadeia do teu negócio. As nossas cadeias, elas vão ser extremamente impactadas por tudo isso que a gente está falando. E eu até coloco no meu caso, que eu estou no agronegócio. Então, o meu caso é produtor rural, que é a pessoa física, a pessoa jurídica, é tudo que a gente falou aqui. E que eles não têm noção de tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter com a nossa cadeia, não só pelos novos conceitos de tributação, mas falando de Brasil, que não tem esse conhecimento e não tem nem essa condição de caixa para investir, principalmente em consultorias e tecnologia. E isso me preocupa muito, como a gente vai passar isso para a nossa cadeia, que no final sempre chega numa pessoa física. Então, essa é a grande preocupação que eu tenho. Eu acho que se eu pudesse levar isso a gente precisa analisar como vai chegar o nosso serviço, a gente vai receber serviço, como a gente vai receber a mercadoria, que é base para o nosso business. Essa eu acho que é a grande preocupação que eu tenho hoje. Obrigada, mais uma vez aí, obrigada, Nefac, Fragoso, obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Eu vou usar o copo, porque eu quero fechar a minha parte aqui fazendo a leitura do copo meio cheio, meio vazio, porque dá para fazer as duas leituras à luz do que a gente está vivendo no Brasil recentemente, por conta das reformas que estão acontecendo. Então, olhando o copo cheio, lado positivo é que o Brasil está andando nas reformas, do jeito dele, da forma como ele consegue caminhar, né? Com o peso político que as discussões são feitas, mas a gente vê reformas acontecendo e reformas estruturais importantes. A do consumo é estrutural. Então essa é super positiva. A tributação global, ela é um encaixe do Brasil numa realidade econômica tributária mundial. Também é importante. A reforma da renda, ela não é a reforma da renda, ela é eu vou falar do outro lado do copo, mas olhando o copo cheio, posso olhar para esses dois pilares aqui como pilares importantes. A gente vai errar, a gente já acertou em muita coisa, o importante é um método evolutivo. O importante é continuar ajustando aquele sistema o qual você acredita que ele melhor se adequa ao seu país, ao funcionamento da sua cadeia produtiva. Então, esse é o lado cheio da história. E para completar, que eu estava esquecendo aqui, a participação das entidades, a participação da sociedade nessa construção, né? A regra, ela nasceu, obviamente, de uma ideação de um grupo específico, liderado pelo Bernard Api, um estudioso que trouxe esse tema, que ele trabalha há mais de 20 anos, pode chegar talvez até 30, e ele trouxe esse projeto, ainda bem que ele foi colocado ali, talvez, na minha visão, ele é um ícone que poderia representar essa mudança que foi tentada há tanto tempo e que não saiu do lugar. Claro que teve que ter força política, tudo, mas colocar uma pessoa
fora do contexto político, fora do contexto governamental, ajudou a caminhar melhor a reforma. Então, ainda bem que isso aconteceu. No Pilar 2, o Brasil foi mais, não foi protagonista, ele foi mais, como é que eu posso falar, compelido, teve que seguir porque senão ele não conseguiria proteger a tributação aqui, né? Por isso que eu comentei que ele adotou aquele modelo que é o KDMTT, não vou entrar no detalhe aqui, mas é o que protege a tributação no Brasil. Olhando o copo do outro lado, a reforma da renda. A reforma da renda, ela é um interesse próprio sendo colocado ali para equilibrar o orçamento, resolver problemas orçamentários. E eu não vou entrar em detalhe de governo aqui, porque Paulo Guedes trouxe uma proposta de reforma tributária no governo Bolsonaro e também não era uma reforma tributária, era uma forma de ajustes pontuais. A reforma da renda, ela precisa olhar a característica da renda das pessoas que contribuem nessa arrecadação. Ela precisa olhar o formato de tributação que a gente quer no Brasil em relação às cadeias. O que é a tributação do consumo? É a tributação em que eu consigo equilibrar melhor o quanto eu vou cobrar dessa cadeia sem tirar a capacidade de consumo das pessoas. Tributação da renda é a tributação na qual eu vou conseguir retirar melhor a parcela do tributo para organizar o Estado e botar a máquina para rodar, observando a gradação da renda das pessoas, pessoa jurídica, pessoa física. Então, esse desafio de fazer uma reforma da renda, eu espero que um dia aconteça, com responsabilidade, com pessoas que têm uma capacidade de enxergar o Brasil e as suas especificidades para propor uma reforma que funcione de fato, que se conecte com a realidade global, mas que no final do dia a gente traga um pouco mais de equilíbrio nessa reforma e traga também mais justiça social e justiça tributária. Justiça é um termo muito pessoal, mas eu acho que dá para chegar no equilíbrio em que boa parte ou maioria possa se encaixar e entender esse contexto. Então é isso que eu espero. E por último, agradecer à ANEFAC, na figura aqui do Roberto Fragoso, pelo convite. Estou muito feliz aqui de ter podido conversar com vocês a respeito desse tema tão importante. Obrigado. Bom, em benefício do tempo aqui, acho que os colegas falaram muito bem. Acho que o recado aqui de encerramento é atenção com o todo, né? Então, eu diria que a gente está cercado, né? Então, ficar atento. Uma outra pimentinha é que a gente está num ano político, né? Então, tudo pode mudar ou piorar. Então, acho que é mais um risco ali adicional nesse todo. E, de novo, também agradecer os colegas, né? Todo mundo aqui, pleno sábado, de manhã. O Roberto Fragoso, em nome da ANEFAC. E eu acho que é isso, tá, gente? Qualquer dúvida, fiquem à vontade a nos procurar, né? Depois do evento, porque não é algo simples de se falar em 45 minutos, 1 hora, tá? Muito obrigado. Eu agradeço aí aos palestrantes. Eu acho que a gente não teve o tempo suficiente para avançar, né? Mas também não vou encerrar porque tem algumas perguntas aqui, então não terminou ainda, viu? Eu vou quebrar o protocolo e a gente avançar um pouquinho, viu, Fabio? Tá? Para a gente poder respeitar aqui as perguntas. Eu vou tentar individualizá-las para que possa todos dar um pouquinho da opinião. O Gildo, ou Gildo, onde está o Gildo hoje? O Gildo faz 3 perguntas, mas ele está dizendo o seguinte: com o avanço da tributação global e iniciativas como o Imposto Mínimo Internacional, até que ponto ainda é possível realizar planejamento tributário eficiente sem aumento relevante do risco regulatório? Então, isso aqui vai para o Zeca. A segunda dele também vai para o Zeca. Como vocês avaliam o impacto das novas regras de transparência fiscal e troca automática de informações na estruturação de holdings, planejamentos patrimoniais e internacionais? Tem mais 2, eu vou passar para o Guilherme Paludo, que fez 2, aliás, e aí uma eu vou passar para a Fernanda responder, que é a questão. Ele faz uma observação sobre
a MP 262, a Lei 15.079, criando o adicional da CSL, e a carga global das empresas maior que 750 milhões de euros. E aí ele pergunta o seguinte, que a Receita criou esses códigos para recolhimento, a questão seria realmente devido a ser considerado o IR, o adicional do IR, seria para ajustar a carga do IR? Questões da destinação aos estados e municípios não alteram a realidade da carga tributária? Não lembro, você comentou, mas podia reforçar, né? E a do José, onde está aqui? Diante do aumento também do Gildo, diante do aumento da transparência global e planejamento patrimonial, está migrando uma lógica de otimização tributária para uma lógica de proteção e governança? Aí você podia dar uma palavrinha. Então, Zeca, Pilha 2, a ideia do planejamento. Eu acho que continua, né? Acho que é algo contínuo aqui da nossa profissão, que a gente está sempre estudando, sempre evoluindo, mas a partir de agora o planejamento será feito diferente do que dos últimos anos, né? Então, sempre atenção a essa questão dos 15%. O Luiz bem falou, né, das instituições financeiras que tem uma alíquota inferior a isso, as holdings, tradings, que a gente operava em países normalmente de baixa tributação, então é uma mudança de mindset da forma de operar, tá? Acho que não vai acabar, mas vai ser diferente, né? Acho que tá claro isso. Com relação à transparência fiscal, eu acho que, como o Ronaldo bem falou, né, no futuro próximo a gente vai ter avatares nos auditando, né, com inteligência artificial, toda a tecnologia que está aí. Então, muito se falou aqui entrando no Confia, né? Muita gente ficou com receio de entrar no Confia, que pode ser um desconfia, mas hoje a Receita já tem nossos dados, né, gente? Então, com as obrigações acessórias e tudo mais. Então, mais que nunca, eu acho que vai continuar essa questão da transparência fiscal, tá? Os dados estão aí, muita tecnologia envolvida em todas as empresas, o próprio governo investindo muito com a CEPRO na reforma tributária, a gente não entrou nisso aqui, mas tem uma arquitetura tecnológica ali muito grande. E faltou alguma coisa? não, Acho que era então isso, vamos né? passar para a Fernanda, depois para o Luiz, e aí finalizamos. Só para colocar, sim, sim, como eu coloquei, a CS, sim, ela é um adicional do imposto de renda quando a gente fala na tributação global, né? Internamente, a gente tem aí, tecnicamente, destinações, conceitos diferentes, porque são tributos diferentes, mas eu vejo, sim, como um adicional do imposto de renda. Tanto que é que a gente não avançou na reforma da tributação da renda, mas muito se fala da unificação oficial. A gente está fazendo agora com a CBS, o PIS e COFINS, e, né, deveria também fazer com imposto de renda e contribuição social. O problema está exatamente nos conceitos técnicos entre tributo e contribuição. E isso impacta, né, naquilo que eu comentei. Por que a contribuição social é tão importante para o governo? Porque você não tem a obrigação, né, de distribuir isso, de dividir a fatia da contribuição social com estados e municípios. Aí você entra numa regra orçamentária. A partir do momento que você unifica e trata a contribuição, né, como o imposto de renda, aí você tem que fazer a distribuição disso, né, compartilhar essa receita com estados e municípios. Minha opinião, a gente tem que seguir por esse caminho, é uma questão mais de novo, não é fiscal, não é uma discussão fiscal, é uma discussão orçamentária, inclusive, mas sim, tecnicamente falando, né, elas são coisas diferentes, mas na prática a gente trata como uma coisa só. Eu acho que eu respondi. Se tiver alguma coisa, fico à disposição, gente. Obrigada novamente. Planejamento ou só atendimento regulatório, né? Eu acho que as duas coisas, tá? O regulatório, ele se impõe, a gente tem que cumprir. O planejamento, ele se adapta. Novas realidades são colocadas, você se adapta àquela realidade buscando opcionalidades ou até mesmo ajustes para ser mais eficiente possível. Porque o planejamento nada mais é que é trazer a eficiência, não é trazer a evasão, é trazer a eficiência e o encaixe
da sua companhia dentro de uma realidade econômica, né? E aí você pode fazer isso olhando os seus pares, olhando sua concorrência, olhando também a nova realidade que está se impondo. Então você tem vários fatores que influenciam nessa tomada de decisão. Você ajusta, busca essas opções e oferece isso, obviamente, dentro de um regime de governança, né? Acho que isso é super importante. Planejamento tributário exige governança, porque a companhia tem que ter ciência de onde ela está caminhando em relação às decisões tributárias, assim como qualquer decisão de negócio. Muito obrigado, parabéns aqui aos nossos painelistas, ao nosso mediador, Ronaldo Martins.